Israel. Agora, numa segunda etapa, quando eram os midianitas que afligiam a Israel, mas também trouxe estabilidade. Ele quer trazer estabilidade para você. Ele quer trazer sossego para você. Eu preciso fechar isso aqui dizendo algo que não é fácil de dizer, menos ainda de ouvir. Mas Deus me preparou para falar e preparou seu coração para receber. Eu creio assim. Eu sei disso. O problema não é o inimigo no seu território. O problema não é o vulto de madrugada. Eu vou falar bem honestamente. O problema não é ter que andar com um tarja preta dentro da bolsa. Não, não é problema. Eu conheço pessoas que tomam um e vêm para o culto adorar a Deus. É uma necessidade. Mas você está vivendo uma vida aonde parece que o inimigo se tornou maior do que ele sempre foi. Israel esteve nessa condição quando se escondeu em covas, em fortificações e em cavernas, no capítulo 6, como fez outrora antes do capítulo 5, fugindo do inimigo. Só que quando você vai analisar toda a história, veja bem, eu não estou dizendo um momento, igreja, veja bem, eu não estou dizendo um momento, eu estou dizendo toda a história de Israel, porque você pode estar mal, mas eu já disse isso aqui, repito, como você está não determina quem você é. Durante toda a história de Israel, no período de toda a sua história, porque Israel não se resume a uma queda, a um momento, não se resume a 20 anos e nem a 7 anos. Durante toda a história de Israel, Israel nunca foi oprimido pelos seus adversários quando estava em Deus. Então veja, o problema não era ser atormentado pelo inimigo ou ter o inimigo. Israel foi a única nação que se há registrada, não apenas na Bíblia Sagrada, mas em relatos históricos, de história registrada na escola, no museu, na humanidade, história escrita por homens céticos que nem precisam profetizar ou crer que Javé é salvação. Estes homens afirmam que territórios geográficos foram conquistados por Israel sem que eles tivessem nenhuma espada na mão. Então o problema de Israel nunca foi falta de ferramenta e nem presença de inimigo. A coisa é tão séria, tão séria, tão séria, que Israel vencia a guerra sem levantar espada. Essa mesma do capítulo 6. Essa mesma de Gideão. Sabe como é que Gideão venceu a batalha contra os midianitas? Carregando cântaro, buzina e tocha acesa e levando um grito na boca, pelo Senhor e por Gideão. Os homens começavam a gritar, quebraram cântaro, tocaram buzina, soltaram o grito, e o exército dos midianitas começou a ferir um ao outro e a auto se mutilarem e acabarem consigo mesmo, sem que Israel carregasse na mão uma espada. A coisa era tão séria, que houve muralha construída durante muitos anos, alicerçada e muito forte. E a Josué o Senhor disse: como é que eu venço essa muralha? Como é que cai Jericó? E ele disse: Josué, dá as voltas com o povo, dá as voltas com o povo, e no último dia solta o grito. E eu te pergunto, quantas espadas e escudos tinham na mão de Israel? Eles não tinham material bélico, não tinham nem escudo e nem espada para vencer o seu inimigo, mas venceram, conquistaram reinos, depuseram reis, conquistaram nações, tomaram posse de sua herança. Quantas espadas e qual era o armamento, o poder bélico de Israel quando entrou em Canaã para herdar a terra prometida? Não tinha, era a estratégia do próprio Deus. É por isso que Davi vai salmodiar e vai dizer: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza, pelo que não temeremos, ó Brasil, ainda que a terra se abale, ainda que os montes estremeçam pela sua braveza, ainda que as águas rujam e se perturbem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará o romper da manhã. Oh meu Deus, eu estou sentindo uma carga profética aqui sobre nós e sobre a nossa nação. Ainda tem músicos aqui? Ainda tem gente aqui que toca teclado? Tem alguém aí?